Boa noite, boa noite, boa noite, jacarezada. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal, famoso e detestado no mundo todo. Pois é, Tânia Marino Dionello. A gente vai contar isso daqui para vocês. Você que está chegando aqui agora, senta o dedo no like, deixa aqui o seu comentário, que é muito importante, e compartilhe ao máximo também essa live, que pra gente é muito importante. E ao mesmo tempo, não se esqueçam de se inscrever no canal se é a sua primeira vez. E se você já está inscrito, veja se a sua inscrição está ativa, tá bom? Quem aqui é de fora do Brasil? Quem está na Europa, em Portugal, na Austrália, no Japão, quem está aqui na Espanha, nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro deu uma deixa hoje num vídeo, certo? Ele deu uma deixa num vídeo e essa deixa que ele deu no vídeo foi muito importante e eu acho que quase ninguém percebeu. Então eu vou colocar daqui a pouquinho isso. A Rede Globo de televisão hoje, pelo visto, ganhou muito dinheiro para fazer o que fez. Então o Eduardo Bolsonaro fez um vídeo hoje e esse vídeo que o Eduardo Bolsonaro fez é muito interessante porque ele manda um recado ali e esse recado tá incomodando muita gente, porque obviamente que o meio político percebeu e percebeu muito. Olha só, eu vou colocar o vídeo para vocês perceberem. E depois eu venho comentando por que a Globo hoje, vou mostrar o vídeo do Eduardo e vou dizer uma coisa para vocês, se preocupem aqui, nesse exato momento, com o que ele está falando, beleza? Está lá a convocar os Estados Unidos para se meter na política interna do Brasil. É isso que é grave. É isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump, pedindo intervenção na política brasileira. Primeiro tá falando o cachaceiro, depois vai falar o Eduardo. Aí eu presto atenção no que o Eduardo vai falar. Vocês vão saber. Isso sim é desrespeito ao Brasil. Isso sim é provocação. Agora tem o Lula para falar de interferência americana. Ele só é presidente porque a administração Biden interferiu nas eleições do Brasil, conforme confessou o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que pediu ajuda aos americanos do governo Biden enquanto ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A diferença é que eu estou aqui nos Estados Unidos para defender... Tá saindo aqui do ar, não sei porquê, mas o trecho que o Eduardo realmente fala, e aí tirou, eu acredito que acabaram tirando, ele fala o seguinte no final: ele está prestes a se aposentar da política. Em 2026 terá um Bolsonaro naquela cadeira. Eu volto a repetir, o Eduardo mandou este recado. Eles estão preocupados efetivamente com o Eduardo Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro manda esse recado. Em 2026, este cachaceiro será aposentado por todos vocês. Ele vai ser aposentado por vocês. E esta aposentadoria dele vai deixar esses caras malucos. Por quê? Porque junto com o cachaceiro vai ser aposentado uma outra corja muito grande. E eu vou mostrar agora para vocês por que eu disse e citei a Rede Globo. Eu vou mostrar um outro vídeo. Olha só que interessante e como que vocês percebem que o trabalho é em conjunto. Então o cachaceiro vai e fala, aqui ó, verdade, ele fala mesmo no final do vídeo. Ele fala, nós teremos um Bolsonaro na presidência. E aí eu vou comentar, porque logo em seguida eu recebo este vídeo aqui que eu já tinha falado para vocês, do Otário Guedes, Rede Globo de televisão. Presta atenção no que o Otário Guedes fala. Uma eventual guerra entre os Estados Unidos de Trump e o Brasil de Lula, de que lado estaria Eduardo Bolsonaro? Essa pergunta faz sentido porque, pela primeira vez, a esquerda está disputando com a direita o valor de pátria, né? O patriotismo. Na década de 50, fizeram essa mesma pergunta para Luiz Carlos Prestes, líder comunista do Brasil. Perguntaram, numa hipotética guerra entre União Soviética e Brasil, de que lado ele estaria? Prestes deu a entender que lutaria do lado da União Soviética. Desde então, a esquerda sempre ficou associada ao antipatriotismo, ou seja, o alinhamento a potências estrangeiras em detrimento do amor pela nação, pela defesa da pátria. Tanto que tem Nossa Bandeira Nunca Será Vermelha e seus derivados, vai para Cuba, vai para Venezuela, etc, etc. E agora a acusação contra Eduardo Bolsonaro é desta ligação com uma potência estrangeira, ou seja, com não mais a internacional comunista, mas a internacional populista de extrema direita.
olha só a pergunta que esse faz. Numa eventual guerra entre Brasil e Estados Unidos, ele quer fazer essa pergunta para o Eduardo Bolsonaro, né? Ao lado de quem você estaria? Eu pergunto ao senhor Otário Guedes. Se o Brasil estivesse lutando para virar uma Cuba e uma Venezuela, eu estaria do lado dos Estados Unidos. E se o meu país estivesse lutando para tirar jumentos como você de um poder nos Estados Unidos, que estivesse transformando a América num comunismo, eu estaria a favor do Brasil. Alguém viu aí algum esquerdista indo para Cuba para ver Cuba lançar um foguete? Alguém viu aí um esquerdista querendo ir para Venezuela? Que eu saiba, ao contrário, os venezuelanos estão fugindo hoje. Agora, vocês já viram algum comunista aí querendo morar nos Estados Unidos? Se você tivesse oportunidade de ter segurança, saúde, educação, qualidade de vida, uma moeda forte, no Brasil, você acha que as pessoas, vocês que estão de fora, estariam fora do país? O Brasil deu oportunidades a elas? Hoje foi encontrado um corpo de um empresário enterrado dentro de um buraco no autódromo de Interlagos. Então eu pergunto para vocês, vai ver aonde esses caras estão morando? Vê se algum deles, algum desses comunistazinhos de meia pataca, quando saem do Brasil, querem ir para Cuba ou para Venezuela. As pessoas hoje estão sofrendo com falta de comida, com insegurança nas suas casas, estão presas dentro das suas próprias casas, são assaltadas no INSS, são roubadas na Previdência, são roubadas o tempo todo por um governo corrupto que vocês ajudaram a colocar lá. Existem milhões de brasileiros fora do Brasil hoje com saudade do seu país sem ter condições de voltar porque o Brasil não oferece condições, porque foi tomado por uma esquerda de assalto de uma esquerda que infelizmente não proporciona qualidade de vida para esses brasileiros. É simples assim, meu caro. Portanto, lutar pelo Brasil de fora do Brasil é ser patriota. Exigir sanções contra um Supremo Tribunal Federal que desrespeita a Constituição, que atropela simplesmente os demais poderes da nação, com a conivência e ajuda de vocês, que são muito bem financiados, porque você ganha muito para falar essas imbecilidades que você fala todo santo dia, cara. Se você hoje falasse e houvesse liberdade do governo americano para que as pessoas viessem para os Estados Unidos, se você perguntasse para o Brasil, ou você falasse para a pessoa no Brasil, vai para os Estados Unidos, o cara viria na hora. As pessoas viriam na hora e trariam a família toda, porque é justamente contra isso que a gente luta, que o Brasil não vire uma Cuba, que o Brasil não vire uma Venezuela, enquanto esses caras lutam pelo contrário. Eles querem que esses países que já estão ferrados, famílias destruídas, um filho e uma filha na Colômbia, o pai nos Estados Unidos, uma parte da família ainda presa na Venezuela, e você vem falar em patriotismo, dizer que a direita não é patriota porque está ao lado de um governo estrangeiro. Você é ridículo, você não aguenta um segundo de debate, meu caro. E vocês só repetem aquela porcaria que a redação mandou para vocês. Entenderam? Esses caras estão efetivamente na linha do desespero. E por quê? Quanto mais eles batem, mais eles se afundam. O Eduardo Bolsonaro cresceu não só dentro do Brasil, mas cresceu fora do Brasil. O Eduardo se agigantou. Meus amigos que me acompanham aqui, antes de eu ir para o CPEC, foi desde então que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vim para o CPEC, um encontro com muitas pessoas. Eu mandei, inclusive, nas nossas comunidades fechadas, etc., foto minha com o Eduardo. E eu fiz um vídeo, gravei um vídeo e ainda falei, você vai vir como presidente do Brasil. Ele falou, não, é meu pai. Quem está lembrado disso aqui? Fala eu. E antes disso, eu alertei numa live chamada Hidra de Lerna que eu falei que nós íamos ter muitos Bolsonaros. Então, como que eu deixei de dar a pauta? Como que eu deixei de falar? Cleber, você acha que o Bolsonaro abriria a mão da candidatura para o Eduardo tendo o apoio do Centrão indicando a vice-presidência? Acho, Lula. Acho. E eu vou explicar isso aqui, é exatamente isso que eu estou explicando. Então, assim, gente, eu lembrei, eu falei assim, em novembro de 2022, eu trouxe fez uma enquete com Michele Bolsonaro, Tarcísio, Zema, e perguntei em quem as pessoas votariam caso o Bolsonaro ficasse inelegível. E aí, nessa ocasião,
eu fui o primeiro a trazer o nome da Michelle. Porque qual que é a ideia deles? Não, se a gente tornar o Bolsonaro inelegível, ele simplesmente acaba o bolsonarismo. E nessa esteira, logo em seguida aparece o atual presidente do Supremo Tribunal Federal falando que tinha derrotado o bolsonarismo. Não existe esse negócio, porque o fulano deu, porque esse cano deu furo. Então, eu tô preocupado com quem deu furo, deixou de dar furo. Eu tô preocupado em fazer o Brasil continuar caminhando. Então, nós falamos isso e chegamos a citar isso ao vivo. Eu estava em live com o Eduardo no CIPEC. Em live com o Eduardo, eu estava ao vivo e falei isso para ele. Ele falou assim, não, o candidato é meu pai. Por quê? Porque a gente estava sabendo o que viria pela frente. Então, em momento algum, esqueceu do Alberto Silva? Não, Alberto Silva, tantos outros. Olha, tem Alberto Silva, tem Bárbara do Teto Luzei, tem Kim Paim, tem o Fagundes. Gente, se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã falando. Tem o meu amigo Pitoli, tem o Sérgio. Vou ficar até ano que vem falando aqui. Didi Red Pill, aliás, um abração para ele que está fazendo um baita de um trabalho lá de fora também. Então, essas pessoas todas exercem seus trabalhos. Então, vocês têm que começar a entender que não existe esse tipo de, eu quero ser mais, eu quero ser menos. Nós temos uma luta importantíssima que é contra a esquerda brasileira. A gente não tem esse tipo de frescura e nem pode ter. Amanhã vai ter um julgamento a respeito do artigo 19, tá certo? Do Marco Civil da Internet. A primeira coisa que chama atenção, e eu vou começar a bater muito na Google. Eu vou começar a bater demais na Google. Amanhã vai ser julgado o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Se vai ser julgado um artigo de uma lei federal que se trata do Marco Civil da Internet, eu pergunto para vocês, tem ou não tem regulação já? Tá ou já não tá em lei? O que pode ser feito, o que não pode ser feito? Se já tem regulamentação, já está regulado o Marco Civil da Internet, como é que podem esses caras falar porque tem que regular a rede social, porque nós temos que regular a rede social, nós temos que regular... Eles falam de uma maneira como se não tivesse uma lei regulando a internet. Mas ela é ultrapassada. Então não fala que não existe lei, fala que você tem que aperfeiçoar a lei. E o local de se fazer isso não é o Supremo Tribunal Federal, é o Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional, efetivamente, não está legislando, ele não está fazendo. É um direito dele, é porque ele entende que a sociedade não quer ainda mudança. Então não adianta nada o Supremo Tribunal Federal ficar pressionando o Congresso para o Congresso legislar. Isso é uma atuação política do tribunal. Se o tribunal é um tribunal político, como político ele tem que ser tratado. E eu fiz essa pergunta para vocês lá atrás. E vocês responderam na ocasião. Vocês acham que o julgamento do Bolsonaro é um julgamento político ou jurídico? E todos responderam que era um julgamento político. Então o tribunal ele quer ser político, mas ele não quer tomar porrada política. Se você quer ser um tribunal, se ater às leis, não é motivo para ministro do Supremo colocar melancia na cabeça e sair desfilando e dando entrevista. Essa regulação não vai mudar quase nada. Isso é só teatro para intimidar a direita. Exatamente, Alessandro Silva. E se mudar, vai ser derrubada. E vai ser derrubada e vai ter pressão. E eu falei já anteriormente. É tudo que os americanos querem é um motivo. É um motivo. E o primeiro motivo já apareceu. Acabou de ser taxado 50% sobre o aço. Então, o que nós estamos observando agora é um desespero total com a Rede Globo querendo construir agora, e isso é puro marketing, vem ordem da Secretaria de Comunicação. E esses jornalistas, não todos, mas sua grande maioria, da Globo praticamente todos, tal do Reinaldo Azedo e outros, esses caras, eles são bancados para falarem o que falam. Como o Bolsonaro não bancou essa trupe, esses caras ficam agora sendo alimentados, coloca-se dinheiro na mão deles, tá certo? E o script, como falar aqui, isso não é pauta, isso é script, tá certo. Olha, nós vamos agora bater sobre isso, nós vamos falar sobre aquilo, vamos criar essa tentativa. Olha, o INSS está pegando muito, vamos mudar de assunto, vamos pegar outra coisa. Agora, se Cuba fosse tão bom, as pessoas não pegariam boias e enfrentariam tubarões no meio do mar do Caribe para chegar à costa americana. Se o Brasil tivesse tão bom assim, nós não teríamos 5 mil brasileiros sendo expulsos de Portugal. Cadê o Itamaraty e a Globo fazendo um auê? Agora vamos lá. Então esse julgamento de amanhã, gente, vai ser importantíssimo para aquilo que os Estados Unidos estão preparando.
E eu já falei que os americanos, eles não são afobados, ansiosos, eles trabalham. Kleber, viu que o Lula perdeu milhares de seguidores nas redes e na pesquisa ele está derretendo ainda mais? Vim te matar. E eu falei hoje, e vou repetir, eu falei ontem sobre o Espírito Santo. Então o que acontece? Eu quero que vocês saibam que eles vão tentar fazer de tudo. Eu venho sempre utilizando para vocês uma figura de linguagem. Eles são como um gato destentado, acuado no canto de uma sala. Estão tentando arranhar todo mundo, estão tentando gritar, querer aparecer. Só que o Eduardo Bolsonaro expôs esses caras para o mundo inteiro. Quando o Eduardo pisou no CIPEC e eu vi, então eu encontrei com o Eduardo, conversamos e eu vi o movimento de deputados e senadores americanos. Eu vi, ninguém me mostrou. Eu estava lá, fui representando vocês. Graças a vocês eu consegui. E aí eu vi o movimento e comentei com o pessoal ainda na época. É impressionante como o Eduardo é querido nos Estados Unidos pelos congressistas republicanos. Porque ali era uma convenção republicana, era uma festa republicana, em Washington, D.C. Então eu vi e falei, quando eu vi aquilo e fui fazer entrevista ao Eduardo, eu perguntei, estamos diante do novo presidente do Brasil, do próximo presidente do Brasil? Ele riu e falou, não, é meu pai e tal, etc. E é óbvio que esses caras não querem o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro mete 16, quase 17% a mais que o Lula hoje no estado do Espírito Santo, que é governado por um cara de esquerda, que é o Casagrande, o PSB, que tem 80% de aprovação no estado. Então, numa casa esquerdista, que hoje se tornou o Espírito Santo, porque o Casagrande é de esquerda, ele é do PSB, do partido da Tabata, do João Campos, do Alckmin, o Lula toma um pau, um cacete do Bolsonaro. E aí, qual que era a intenção deles? Tornar Bolsonaro inelegível. Vamos tornar o Bolsonaro inelegível, porque assim a gente vai levar fácil a próxima. E o Eduardo, quando eu vi a movimentação, eu falei, nossa, os americanos vão querer o Eduardo como presidente, porque eles querem um aliado no Brasil. A gente vai continuar fazendo esse trabalho para vocês o tempo todo, mostrando como que eles trabalham para tentar convencer os menos avisados. Infelizmente, ainda são poucos os brasileiros que têm o costume de entrar nas redes sociais para ver e saber sobre política, né? E é importante que vocês entendam o que é a comunicação multimídia. Comunicação multimídia, você tem que estar em vários lugares porque você não sabe aonde a pessoa vai te achar. Existem pessoas que são fã de Instagram. Geralmente, essas pessoas não gostam tanto de política. Então, você tem que mostrar algumas coisas além da política. Eu fiz uma postagem lá do tal do MC aí que foi preso e agora foi solto. Isso graças a uma canetada de um desembargador do estado do Rio de Janeiro. E é contra isso que nós estamos lutando hoje no Brasil. Eu ia fazer uma live para mostrar essa peça rara aqui, mas eu vou publicar no Instagram. Eu faço questão de mostrar. Então, o que a gente observa hoje é uma mudança que está ocorrendo no Brasil. As redes sociais mostraram um país conservador. O Brasil é, na essência, conservador. E nós estávamos caminhando para um caos generalizado com a mudança que estava sendo promovida por essa empresa chamada Rede Globo de televisão. E a Rede Globo de televisão, ela tem um detalhe, ela tem um canal de notícias, mas ela tem um outro de entretenimento, ela tem um outro que é um canal aberto, então ela tem diversos canais que ficam 24 horas por dia fazendo apologia a esse tipo de coisa que você está vendo. Então esses caras são financiados e têm concessão estatal para promover esse caos. Tomou conta. E aí eu descubro que o filho do Sarney, vocês lembram da Rosiana Sarney, Malas de Dinheiro, Maranhão, Flávio Dino? Então a gente descobre que esses caras tomaram conta da CBF. A política da esquerda tomou conta até do futebol brasileiro. Estou com medo do STF matar com as redes amanhã. Não vai acontecer nada disso, Sônia Gokay. Eles vão querer responsabilizar as redes sociais, dizer que elas têm que pagar, vão tentar tirar dinheiro das redes sociais, tentar intimidar, e vai vir uma ordem maior do que a deles, que vai atropelar esses caras porque eles já estão na boca do corvo. E o Senado Federal está muito bem encaminhado, graças a Deus. Então, meus amigos, não se preocupe, Deus está no comando. Agora, nós não podemos olhar tudo de forma passiva. Nós temos que entender, saber, conhecer
ser. Sanderson Borba, VPN. Se nós chegarmos ao ponto de que nós teremos que usar VPN no Brasil, saia do Brasil. Porque é isso que acontece na China, é isso que acontece em Cuba. Não há necessidade hoje de vocês se preocuparem tanto. O que eu estou dizendo para vocês é que virão sanções no Brasil. As primeiras já chegaram, 50% sobre o aço, que era 10%. O Burrol já estava dando. Estados Unidos dobram tarifa sobre alumínio e aço para 50%. O Brasil será afetado. Aqui, saiu hoje. A Gerdau apoia o governo comunista, mas vai ser uma das maiores beneficiadas porque está há mais de 20 anos com suas fábricas nos Estados Unidos e no Canadá. Ó que legal. E aí quer que o Brasil, que você seja comandado por um governo comunista e investe em governo comunista. Mas as redes sociais estão aqui para mostrar isso. E foi justamente a Gerdau que agora está braba. Aumento de IOF. Alguém aqui falou que o humor a censura chegou no humor. Olha só como querem condenar o Léo Lins a 8 anos de prisão, o humorista. Enquanto isso você vê esse tal de Oruan, essa porcaria aqui, MC do Pose, sei lá o quê, Posé, sei lá como é que é o nome dessa porcaria. Você vê esse pessoal aqui sendo recebido, todo mundo gritando, o pessoal das facções criminosas todos financiando. Isso é financiado. Entendam. Vocês podem não saber, mas eu vou dar uma dica. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Vocês já tiveram aí em lives de canal que o canal bate 20 mil, 30 mil, mas aí você vai ver a quantidade de curtida, a quantidade de comentários, etc. e não dá 20%? Vocês já tiveram? Vocês já tiveram aí Instagram de pessoa que o cara tem 1 milhão de pessoas e você vai ver tem 10 curtidas, 50 curtidas? Quem de vocês já passeou por canais desse tipo? Já, né? Hoje existem fazendas de robô. E um curso hoje para você ser gestor de tráfego, ele não sai por menos de R$2.000. Eu, por exemplo, eu sei fazer tráfego, mas eu não me arrisco hoje a fazer o gerenciamento de tráfego pago. Se eu tiver que fazer tráfego pago, eu vou contratar alguém para fazer isso. Vocês sabiam que os Estados Unidos está pedindo ajuda ao Japão para a construção do Domo de Ouro? Vocês sabem o que é o Domo de Ouro? Que está deixando os demais países em pânico? Isso tudo vocês têm que saber. Isso tudo vocês têm que aprender. E os americanos estão deixando os demais países loucos. Por isso que o Larápio está tão desesperado, está tão querendo falar. Ele precisava dar uma resposta hoje para o STF, porque ele foi pressionado pelo Alexandre de Moraes do STF. Quem estava falando hoje naquele microfone, esse monte de besteira que o Eduardo mostrou, não era o Lula, era o Alexandre de Moraes com a voz do cachaceiro. Porque eles cobraram pessoalmente do Lula, porque foram eles que colocaram o Lula lá dentro. Então o Lula tinha que falar para a Claque, falar para a Globo, para transformar em notícias. A arma que nós temos contra a Globo é um grupo de pessoas hoje, como eu já citei muitos aqui, o pessoal falou do Calviano, Marcelo Suave, e foi falando, né? Sandro Gonçalves, e assim vai indo, vai falando aí, né? Do Diogo Forjaz, e um monte de outros, Bárbara e tudo mais. Nós somos muitos hoje nas redes que vocês acompanham. Se vocês forem somar todas as visualizações que nós produzimos, nós damos um banho na Globo News, mas um banho. E já já vamos dar um banho na Rede Globo de televisão também. Então a Globo está desesperada. E o que faz o governo federal? É muito mais fácil ela comprar a Globo, porque ela não vai me comprar. Ela não vai comprar a Bárbara. O governo federal não vai comprar a Bárbara. Não vai me comprar, não vai comprar o Kim Paim. Eles sabem que para determinadas pessoas, dinheiro não vale tanto quanto a dignidade e a honra. E esse é o grande problema desses caras. Porque eles tentam te comprar. Se eles não conseguirem te comprar, eles vão tentar te prender. Se eles não conseguirem te prender, eles vão tentar te eliminar. Essa é a realidade. Quanto nós fomos enganados? Bom, meus amigos, quero mandar um abraço a vocês. Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, tu posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus, tá bom? Fiquem todos vocês com Deus. Tchau, tchau. Até mais.